Olá, vamos para mais uma aula nesse semestre 2017/2. Eu sou a professora Simone e vamos estar junto nesse semestre, na disciplina Tópicos Contemporâneos em Negócios. O que é a ementa dessa disciplina? Os gestores e a administração, funções gerenciais, os desafios dos gestores quanto à ética e responsabilidade social, stakeholders e ética, o ambiente global em mudanças, como os gestores e organizações devem trabalhar para uma gestão empreendedora. Nesse semestre, gente, vamos estar conhecendo a disciplina Tópicos Contemporâneos. O que é contemporâneo? Contemporâneo é tudo aquilo que faz referência à nossa época, ou seja, ao tempo presente, ao indivíduo do nosso tempo. Por exemplo, a música contemporânea é a música do nosso tempo. Bom, né? Espero que gostem. Ou seja, a arte contemporânea é a arte da nossa época. Ou seja, Mona Lisa não tem nada a ver com o contemporâneo, nesse momento. O sentido da palavra moderno é diferente da palavra contemporâneo, uma vez que é empregada para fazer referência ao que é mais recente, ao que está mais próximo de nós, ou ainda o que tem tendência a inovações, ainda não consagradas pelo uso. E negócio? Existe um texto de um autor desconhecido que fala que negócio é: não me ofereça coisas, não me ofereça sapatos, ofereça-me a comodidade para meus pés e o prazer de caminhar. Não me ofereça casa, ofereça-me conforto e um lugar que prime pela limpeza e felicidade. Não me ofereça livros, ofereça-me horas de prazer e o benefício do conhecimento. Não me ofereça discos, ofereça-me o lazer e a sonoridade da música. Não me ofereça ferramentas, ofereça-me o benefício e o prazer de fazer coisas bonitas. Não me ofereça móveis, ofereça-me o conforto e a tranquilidade de um ambiente aconchegante. Não me ofereça coisas, ofereça-me ideias, emoções, ambiência, sentimentos e benefícios. Por favor, não me ofereça coisas. Então, gente, esse texto retrata direitinho o que o consumidor do momento quer. Ele não quer produto, e sim benefícios. As empresas já não querem mais a prestação de serviço, elas querem estratégias para trabalhar com o consumidor. Então, nessa época, as decisões de mercado são muito difíceis. E nessa primeira aula, nós vamos entender que tópicos contemporâneos e a gerência da contabilidade, elas devem andar junto. Então, em primeiro momento, tópicos contemporâneos são os tipos de negócio que fazem referência à nossa época, ou seja, ao presente, ao tempo atual e ao indivíduo do nosso tempo. Então, gente, nessa primeira aula, Cogumelo ele fala assim, que o estudo da contabilidade gerencial auxilia e dá base sólida na tomada de decisão, pois nesse mundo globalizado no qual vivemos, qualquer erro que cometamos numa tomada de decisão pode significar a perda de dinheiro ou até mesmo a falência. E para que isso não ocorra, é que a contabilidade gerencial surgiu, para que esse risco seja praticamente zero, uma vez que ninguém quer nem pensar numa eventual falência. Já Santos et al. Já mencionam que o objetivo da contabilidade gerencial é produzir informações qualificadas, fazendo uma seleção dentro do mar de números, a fim de auxiliar no processo de tomada de decisão. O enfoque da contabilidade gerencial deve estar no futuro. É pensado nele que as informações devem ser analisadas e filtradas. Ao abordar o texto, existe de fato uma contabilidade gerencial? É porque alguns autores consideram a possibilidade da mesma existir ou não concretamente.
aos que defendem sua existência enquanto ramo da contabilidade, com técnicas e procedimentos próprios. Outros acreditam existir a partir de ações que a torne concreta, produzindo relatórios, avaliações, interpretação e informações de fatos contábeis e econômicos, a fim de oferecer subsídios aos administradores para a tomada de decisão. Então, existe ou não existe uma contabilidade gerencial? Antes de respondermos essa questão, vamos ver o que alguns renomados autores citam sobre o assunto. Idicíbios fala que contabilidade gerencial é todo processo, procedimento, técnica, informação ou relatório contábil feito sob medida para que a administração os utilize na tomada de decisão, entre alternativas conflitantes ou na avaliação de desempenho. Já Axon, ele fala que a contabilidade gerencial é todo procedimento ordenado e contínuo para produção de informações. Portanto, nessa linha de raciocínio, ela existe enquanto procedimento nos momentos determinados, em que está em andamento. Então, o objetivo da contabilidade gerencial é auxiliar a gerência na tomada de decisões a serem adotadas pelos administradores e deve acompanhar passo a passo o cotidiano empresarial. A relevância da contabilidade gerencial reside na identificação daquilo que realmente vai fazer diferença na decisão de fabricar um bem ou adquirir de terceiros, deixar de produzir uma linha de produtos, terceirizar, enfim. Cabe ao contador atuar para subsidiar o modelo para decisão entre diferentes linhas de ação. Ou seja, o contador tem que trabalhar em alinhamento com o administrador, fornecendo-lhes informações para que o mesmo tome as decisões corretas. Então, gente, a contabilidade gerencial, ela deve fornecer informações valiosas para o processo da tomada de decisões nas empresas. Dentro do contexto empresarial, a contabilidade gerencial volta-se para o usuário interno, alimentando diferentes planilhas, relatórios e outras ferramentas que fornecem dados para comparações, elaboração de orçamento, delimitação do ponto de equilíbrio, mix de produto, correta definição de preço dos produtos ou serviços e até mesmo na definição de metas ou objetivos da empresa. Isso tudo, gente, com enfoque no futuro. Na gestão de empresas, a contabilidade gerencial desponta como uma forma de driblar a crise, ou seja, pois apresenta as melhores alternativas em relação aos custos de sua produção, assim como outras oportunidades de otimizar operações, atividades e até mesmo departamentos inteiros, o que poderá ser decisivo para manter a contabilidade. Para se destacar na área gerencial, além de profundos conhecimentos de contabilidade financeira e de custos, o contador deverá entender bastante da área tributária e de como diferentes arranjos poderão influenciar na tributação de uma empresa como um todo. Também é preciso que esse profissional tenha conhecimento de outras áreas que são utilizadas para o embasamento do processo decisório, como economia, inovação e até mesmo política, que no momento não está lá muito boa. E o que o possível impacto que podem ter no negócio que está sendo analisado. Mas onde começa e onde termina a contabilidade? Mas onde começa a contabilidade gerencial e termina a financeira? Os relatórios mais utilizados pela contabilidade financeira são o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa, demonstração das origens e aplicações de recursos. Os usuários das informações financeiras são os acionistas, credores e interessados em outras informações, pois ela fornece informações objetivas, precisas, direcionadas por regras e princípios fundamentais da contabilidade e por autoridades governamentais, referindo-se a toda a empresa. Na gestão de empresas, a contabilidade gerencial desponta como uma forma de driblar a crise,
pois apresenta as melhores alternativas em relação aos custos de sua produção, assim como outras possibilidades de otimizar operações, atividades e até mesmo departamentos inteiros, o que poderá ser decisivo para manter a competitividade. Para se destacar na área gerencial, além de profundos conhecimentos de contabilidade financeira e de custos, o contador deverá entender bastante da área tributária e de como diferentes arranjos poderão influenciar na tributação de uma empresa como um todo. Também é preciso que esse profissional tenha conhecimento de outras áreas que são utilizadas para o embasamento do processo decisório, como economia, inovação e até mesmo política. Aqui no momento não anda lá muito bem. E o possível impacto que pode ter no negócio que está sendo analisado. Mas onde começa a contabilidade geral e termina a financeira? Os relatórios utilizados pela contabilidade financeira são o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstrativo de fluxo de caixa, demonstração das origens e aplicações de recursos. Usuários das informações financeiras são os acionistas, os credores e outros interessados, pois ela fornece informações objetivas, precisas, direcionadas por regras e princípios fundamentais da contabilidade e por autoridades governamentais, referindo-se a toda a empresa. Os relatórios mais utilizados pela contabilidade gerencial são orçamentos, relatórios de custos, relatórios de desempenhos e outros facilitadores da tomada de decisão. Os usuários dessas informações são os clientes internos, como funcionários e administradores, para tomarem decisões a quais serão precisas na vida das empresas. Enquanto a financeira fornece informações para mensuração financeiras estruturadas na ciência contábil e os relatórios somente são apresentados com uma orientação histórica atrasada da empresa. Vamos supor, o que a financeira mostra é o que já passou dentro da empresa. E a contabilidade gerencial utiliza outras disciplinas na área de economia, finanças, administração de forma integrada, utilizando a informação contábil como instrumento gerencial da administração. Além do que, uma de suas características principais é a ênfase dos relatórios atuais orientados para o futuro. Então, a contabilidade financeira prevê com fatos históricos, que já o passou dentro da empresa, e a contabilidade gerencial são com fatos oriundos do futuro, para o futuro. Então, o que define as características do contador gerencial? Ele deve esforçar-se para assegurar que a administração tome as melhores decisões estratégicas a longo prazo. O desafio é propiciar informações úteis e relevantes que facilitarão encontrar as respostas certas para as questões fundamentais em toda a empresa, com um enfoque constante sobre o que deve ser feito de imediato e mais tarde. É necessário que os contadores gerenciais ultrapassem a informação contábil para serem proativos no fornecimento para suas equipes de administração de dados pertinentes e oportunos sobre essas questões empresariais mais amplas. Aí fica o questionamento, Igual o Santos et al. Colocou. Existe de fato uma contabilidade gerencial? Para Sérgio, esse cargo ou função não existe, mas para outros autores, a contabilidade gerencial tem se destacado no mundo dos negócios e, ao mesmo tempo, como a figura do contador tem se mostrado importante para o processo decisório. Assim, o profissional que antes só trabalhava na elaboração de dados contábeis e financeiros, hoje atua como junto à gestão ou até mesmo como controller das empresas, o que exige diferentes conhecimentos e habilidades, que vão desde a contabilidade tributária de custos, inglês e a capacidade de comunicação e liderança. Então, termina a nossa primeira aula. Até a próxima e beijos para vocês.
Agora, assistam, tá, o vídeo novamente, tire suas dúvidas e realize as atividades.